E não é que o São Paulo está eliminado da Libertadores? E aí, futeboleiro, tudo bem? Antes de mais nada, antes de falar contigo, amante de futebol, quero dirigir a palavra hoje ao São Paulino. São Paulino este que deve estar puto da vida comigo, essa é a verdade, porque eu coloquei aí que o São Paulo tá eliminado, cravei, o cara tá falando, pô, você está menosprezando o meu time, como assim? Nós somos tricampeões da América, nós temos uma camisa pesada, nós temos condições de reverter, e mesmo que não tivéssemos, vamos acreditar. Primeiro, São Paulino, esse papel de torcedor é fundamental agora. Independentemente do time que você torça, é muito importante você acreditar até o fim. É para isso que nós, torcedores, porque eu também sou um, vivemos, para acreditar nas coisas mais improváveis, até porque o futebol ao longo da história já mostrou que muita coisa pode acontecer. Mas como hoje não estou num papel de torcedor, estou num papel de analista, eu prefiro pular essa parte e não ficar falando das possibilidades que o São Paulo tem de reverter esse placar, até porque se você quiser ouvir falar sobre isso, você pode se deleitar na crônica esportiva durante essa semana, porque até quarta-feira, a hora do jogo, só vai se falar sobre isso. O que eu proponho aqui é uma discussão que vai um pouco mais além. Pulando essa parte, já que a possibilidade de classificação do São Paulo é remotíssima, para discutir um pouco do futuro desse time, um pouco do legado que essa não classificação afinal deixa e o que será agora do São Paulo nas duas competições que irá disputar. Lembremos que o São Paulo ainda chegará às oitavas de final da Copa do Brasil e ainda tem mais ou menos dois terços do Campeonato Brasileiro pela frente. O que isso significa? Significa que muita coisa foi ensinada durante a Libertadores. O São Paulo é um dos times que mais perdeu no ano, incluindo o estadual e na própria Libertadores. É um time que cambaleou durante o primeiro semestre e chegou com muitos esforços nessa classificação para a semifinal, quando muita gente inclusive não acreditava. Eu mesmo, se vocês forem procurar aí nos vídeos, naquele confronto contra o Toluca do México, eu já apontava o time mexicano como favorito. Mas o São Paulo chegou e agora se vê desprendido dessa competição e disposto a disputar um segundo semestre digno. Só que como que isso vai ser feito? Para mim, São Paulo, isso tem que... o presidente do São Paulo, Leco, pegou um legado muito ruim do seu ex-presidente, Carlos Miguel Aydar, que para mim é o pior presidente da história do São Paulo. É um cara que conseguiu transformar uma instituição que vinha de uma saúde financeira vangloriada por seus torcedores durante os últimos anos, durante as últimas décadas, era o clube modelo, e transformou o São Paulo em mais um grande clube do Brasil, que é o comum que nós temos, um clube que deve a todo mundo, um clube que faz loucura para comprar jogador, um clube que tem negócios nefastos debaixo dos panos, e assim se deu a saída do Aydar, entregando essa bucha na mão do Leco. O Leco, por sua vez, cometeu um grande erro, dentre todos os seus acertos, que foi essa contratação do Maicon. Você pode estar me achando oportunista agora, dizendo, pô, você está falando isso porque o cara foi expulso. Eu sei que eu não fiz nenhum vídeo falando sobre o Maicon antes, mas aqui o pessoal do Futebotec, inclusive o Gabriel e o Alexandre, que são São Paulinos e eram a favor dessa contratação, a gente discutiu bastante aqui num grupo do WhatsApp, porque eu já era contra muito antes dessa expulsão. Então, para quem me conhece sabe que eu não era a favor dessa contratação nos moldes em que ela se deu, com a grana que o São Paulo investiu. Investir a grana que investiu num zagueiro de 27 anos, ainda abrindo mão de porcentagens relevantes de jovens atletas da base, para mim foi um negócio muito mal feito. E aí o São Paulo se vê numa situação que tem pouco poder de compra, imagino eu, para investir numa faxina no elenco, porque há jogadores ali, não sei se vocês concordam comigo, que não tem a menor condição de vestir a camisa do São Paulo. O São Paulo, que teve um dos maiores goleiros da história do mundo, que foi o Rogério Ceni, se vê à mercê de um goleiro da estatura do Denis, é um pouco complicado. O Bruno é um péssimo lateral direito. E aí você tem outros jogadores que vieram com uma pompa muito grande, superestimados, e ao longo do tempo não se mostraram bons jogadores. O Wesley, por exemplo,
que inclusive é detestado pela torcida do Palmeiras e veio a peso de ouro para o São Paulo, ganhando um alto salário. O Allan Kardec, ao contrário, era ídolo praticamente do Palmeiras, mas não rendeu, não rende. E mais do que isso, a grana que foi investida no Centurion, que é um jogador que vem se mostrando aqui, que na Argentina foi muito bem, mas no Brasil se mostrou nada além de mediano. Jogadores esses que não têm qualidade hoje para compor elencos fortes, elencos que buscam títulos no futebol brasileiro. O São Paulo precisa se reestruturar, precisa de uma faxina, precisa... E como se faz isso sem dinheiro? Se eu fosse o São Paulo, eu olharia para alguns modelos de clubes mais modestos que se mantêm competitivos nesse campeonato brasileiro. Eu acho que a hora é para isso. Modelos como Atlético Paranaense, Chapecoense e o próprio Santos, que tem uma folha salarial muito menor do que os seus rivais do estado. E mesmo assim tem um time de um nível muito competitivo. Como se dá isso? O São Paulo precisa fazer apostas, hein? É imprescindível que isso se dê. Essas apostas podem vir tanto da base, como de mercados periféricos na América do Sul, ou até mesmo de divisões abaixo do nosso próprio futebol brasileiro. O São Paulo precisa observar melhor esse mercado, contratar melhor e não colocar a culpa sobre os ombros do Bausa. O Bausa fez o que dava para fazer. Claro, ele cometeu os seus erros, muito principalmente quando o Maicon foi expulso e não recompor a sua linha defensiva, como qualquer técnico que, nessa situação que eu já presenciei, fez e deveria fazer, mas ele foi arrojado, por algum momento ele tentou sair daquele pragmatismo dele e não deu certo. Mesmo assim não dá para culpá-lo. Eu acho que o São Paulo tem que se reestruturar e essa reestruturação precisa ser muito bem feita. Mas para agora eu não imagino o São Paulo tendo a menor condição de brigar pelo G4, imagino que é um time para meio de tabela, também não imagino que vá sofrer com relação a rebaixamento, é um time melhor do que isso, precisa fazer melhores jogos no Morumbi, que tem devido também no Campeonato Brasileiro, mas isso, como eu falei, repito, essa reestruturação precisa ser feita de maneira sábia. E eu espero que o departamento de futebol de São Paulo, juntamente com o seu presidente, primeiro tenham a sabedoria de manter o Edgardo Bausa e a partir daí reestruturar ao longo do tempo essa equipe, para quem sabe, no futuro próximo, conseguir angariar altos voos. O que você acha, Futebotequeiro? Está puto comigo? Escreva aí seu comentário, desde que você for educado eu te respondo sempre. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.